Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você, aluno, aluna da primeira série do ensino médio, a mais uma aula de arte. Vamos, junto comigo, hoje falar um pouquinho sobre a evolução do teatro da antiguidade à contemporaneidade. Então, te convido para mais essa aula. Vamos lá? Beleza. Eu quero que você acompanhe comigo, a gente vai falar um pouquinho, não vamos ter tempo para se aprofundar sobre a história do teatro, aliás, desculpa, mas nós vamos dar uma pincelada sobre aquilo que você já estudou, já viu, com certeza você vai lembrar de muita coisa, certo? Então vamos lá. Bem, sobre a história do teatro, acompanhe aqui comigo. A história do teatro ela teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C. Nessa época eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Bem, assim o teatro surge nesse contexto e em consequência dessas festas, certo? Então vamos lá. Bem, apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, né? A gente sabe que o teatro como nós conhecemos hoje, ele teve início na Grécia, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar. Bem, na pré-história, né, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e imitação era uma delas, tá? Então eles imitavam tudo aquilo que eles viam, que já é uma espécie de encenação, certo? Bem, muito provavelmente os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, ensinavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve sua importância na época pré-histórica, certo? Então, as artes como um todo, né? Claro que naquela época não se pensava em arte, mas se praticava e já tinha indícios, né, dessa prática. Voltando aqui para o teatro na Grécia Antiga, né? Então, a gente vai ver que as celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. Então, havia essa manifestação, né, de agradecimento a esse deus Dionísio que eles acreditavam que era o deus do vinho, da festividade, certo? Então, a participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que levava o nome de ditirambo, tá? Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam homenageando Dionísio. Então, essas pessoas estavam ali nessa procissão, né, nessa festividade e, de uma certa forma, uma representação, dando início, assim, à questão da apresentação, da encenação, certo? Bem, até que aparece Téspis. Quem é Téspis, né? Uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental, certo? Então, o que vai acontecer? Segundo consta, esse homem, ele participava de um desses rituais, dessas procissões que aconteciam, né? Quando, em dado momento, resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio, ou seja, já estava fazendo uma representação, iniciando assim um diálogo com o coro. Bem, a ousadia de tal atitude fez com que Téspis fosse reconhecido como criador do teatro e primeiro ator e produtor teatral, né? Como a gente pode observar nessa imagem aí. Ele pega essa máscara, né? Ele coloca nele e ele passa a representar o deus Dionísio. Bem, o teatro na Grécia também, a gente pode ver do ponto de vista arquitetônico a estrutura dos primeiros teatros, que era assim bem significante, foi muito significante posteriormente para as outras civilizações, certo? Então as apresentações eram feitas ao ar livre, tá? Como vocês podem observar aí nessa imagem ao lado, em construções de formatos semicirculares.
certo? Então havia um espaço para as representações chamado de orquestra, tá? Que era esse espaço aí onde está indicando. O lugar para acomodar o público, que era a arquibancada, né? Construída em encostas montanhosas, o que facilitava a acústica, né? Que é a questão do som, da propagação do som ali naquele ambiente. Já o palco era o local onde os atores se preparavam para a apresentação e guardavam os figurinos, objetos cenográficos, tá? Então, toda essa questão arquitetônica, né, da apresentação, da estrutura dos primeiros teatros no período da Grécia Antiga, nós podemos ver aí. Bem, mais tarde essa linguagem artística ela foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Então o teatro grego se tornou uma base, né, para as outras culturas que vieram posteriormente, certo? Então nós temos aí agora o teatro na Roma Antiga, né? O teatro romano teve enorme influência do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo. A cultura etrusca também foi um fator relevante para o desenvolvimento da arte teatral romana, certo? Então a gente vê aí essa influência bem marcante, né? Bem, entretanto, os romanos eles trouxeram algumas modificações nessa linguagem, na linguagem do teatro, né? A mais significativa delas é no que se refere à estrutura arquitetônica, né? Nós temos aí uma nova estrutura que antes era feita em encostas de morros, né, pelos gregos, agora, né, posteriormente, passou a incorporar arcos e abóbadas pelos romanos, como nessas imagens que vocês podem ver aí, certo? De teatros bem conhecidos, teatros romanos, tá? Ainda sobre o teatro na Roma Antiga, os temas e objetivos do teatro romano também se modificaram um pouco, com a valorização de mais entretenimento, como lutas de gladiadores e animais e menos assuntos religiosos ou mitológicos, certo? Então a gente tem aqui uma arte cênica, um teatro mais voltado também para a questão do entretenimento, tá? E aí nós passamos do teatro romano para o teatro medieval. Depois que o Império Romano declinou, teve início a Idade Média, que compreende os séculos V ao XV. Na época medieval, durante muitos anos, a linguagem teatral foi banida na Europa. Isso porque era considerada pela Igreja Católica como uma atividade pecaminosa, ressurgindo apenas no século XII, certo? Assim, a finalidade do teatro medieval era a divulgação dos preceitos religiosos e histórias bíblicas, sendo encenado por membros do clero. Bem, o teatro medieval, durante esse período, ele pode ser classificado em duas vertentes. A primeira é o teatro sacro, né? Está relacionado aos temas religiosos. E também nós temos o teatro profano, tá? Tal qual as faças e os jograis, né? Os jograis, aliás, com os temas de caráter popular, cômico e moralizante. Então, são essas duas vertentes, né, do teatro medieval, o teatro sacro e o teatro profano. Beleza? Então, gente, nós fizemos aqui um apanhado daquilo que vocês já viram a respeito do teatro para a gente relembrar, né, sobre a história do teatro, a evolução do teatro, desde os tempos, né, primitivos, né, passando ali pela Grécia, que é quando, de certa forma, o teatro tomou uma estrutura de teatro, né, depois passou ali pela civilização romana, onde houveram algumas mudanças, né, e também a gente vai parar aqui, né, no período medieval, onde o teatro também teve uma pausa por um bom tempo, né? E depois, como a igreja nesse momento dominava todas as coisas, a igreja passou a fazer uso do teatro para, de certa forma, também
ensinar para os seus fiéis, né, a respeito das suas doutrinas, a respeito das histórias bíblicas, né, e fez uso então do teatro para isso, certo? Então vejam que nós temos aí todo um histórico, né, a respeito da evolução do teatro e como ele chegou até os nossos dias, certo? Então, essa foi a primeira parte, né, sobre a evolução do teatro, e semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho, aliás, na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho e vamos encerrar. É claro que não dá para falar exatamente sobre cada período, mas pelo menos os períodos principais que traz para nós essa ideia de como o teatro evoluiu e chegou até nós, certo? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade, né? E se você quiser rever essa aula, você pode acessar a plataforma Eduque e aí fazer algumas anotações, porque no nosso próximo encontro a gente vai ter uma atividade criativa, certo? Eu agradeço por você estar aqui conosco, nos acompanhando a nossa aula e espero você no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau e até lá!